hoje eu vou contar para vocês a história de André, que assim como Sesquito, contava com os dedos. Essa história é do Oscar Guelle. Ele tinha mãos muito fortes e grandes, mas essas mãos nem sempre o ajudavam. André era muito desastrado. Ele não entendia como os copos escorregavam da sua mão com tanta facilidade. Era só chegar a hora do jantar que já acontecia. Ele derrubava o suco de laranja em cima da toalha branquinha que a mãe dele acabara de colocar em cima da mesa. Os seus irmãos adoravam. Gritos, assobios, palmas faziam uma verdadeira festa. Só a mãe do André não gostava de toda aquela confusão. Na escola também era assim, uma confusão atrás da outra. Derrubava o estojo do chão, tropeçava no cesto de lixo, não podia nem opinar no jogo de xadrez dos colegas, que era só ele apontar o dedo, que ele tropeçava em cima das peças e estragava tudo. Coitadinho do André! Mas nem sempre foi assim. Um dia ele se tornou o herói da escola. O pai de André era professor de história e sabia muito sobre os povos antigos. Um belo dia, ele ensinou a André como esses povos antigos faziam para calcular sem papel nem caneta, e ele achou muito divertido. Passado alguns dias, André se inscreveu para a Olimpíada de Matemática na sua escola. Mas depois que fez a inscrição, ele ficou muito preocupado, pois ele descobriu que todas as contas seriam sobre a tabuada do 9. Logo essa que ele tinha mais dificuldade, correu para casa e foi estudar. O pai de André, ao observar aquela situação, perguntou: "O que você está fazendo?" "Estou decorando a tabuada do 9, porque eu tenho Olimpíada de Matemática amanhã e eu não sei se eu vou conseguir. Então vem aqui que eu vou te ensinar como calcular a tabuada do 9 utilizando os dedos." Ficou muito divertido aprender matemática assim, mas ele pensou: será que isso vai dar certo? Chegou o dia da Olimpíada de Matemática. André estava muito nervoso. Para esse momento, todos os melhores alunos da escola se concentraram numa única sala. Ele não queria vencer, ele só não queria fazer besteira, como toda vez acontecia. Foi então que a professora começou com o primeiro problema. Cada avião pode transportar 8 passageiros. Se naquele aeroporto tiver 9 desses pequenos aviões, quantos passageiros poderão ser transportados? André então pensou: se são 8 passageiros e 9 aviões, preciso fazer 8 vezes 9. Abriu as duas mãos e abaixou o 8º dedo. Antes da dobra, ficaram 7 dedos e depois da dobra, 2. Respondeu logo: 72 passageiros. Exato, disse a professora. Os problemas começaram a ficar mais difíceis. Na sala de espera de um aeroporto, existem 9 fileiras de cadeiras. Em cada fileira, temos 46 cadeiras. Quantas cadeiras há no total nesta sala de espera? André pensou: se são 9 fileiras e 46 cadeiras, preciso fazer 9 vezes 46. Bom, vou começar pelo 6 do 46. Ele abriu as duas mãos e abaixou o 6º dedo. Depois, ele utilizou o 4 do 46. Então, ele juntou os 4 primeiros dedos antes da dobra. Ele ficou com 3 grupos. Os 4 dedos juntos, um dedo antes da dobra e 4 dedos depois da dobra.
Respondeu rapidamente. 414 cadeiras. Incrível! André tinha acertado mais uma vez. Depois disso, ninguém mais queria saber da competição. Todo mundo ficou em volta dele, inclusive a professora. Todo mundo queria saber como o André fazia cálculos tão rápidos. Como ninguém estava entendendo nada que estava acontecendo, a professora continuou. Mais um problema. Um funcionário do aeroporto precisa guardar em 9 caixas grandes garrafas de vidro. Porém, dentro de cada caixa grande, existem 4 caixas menores com 1 dúzia de garrafas em cada uma. Quantas garrafas esse funcionário vai guardar no total quando ele finalizar esse trabalho? Bom, o André pensou. Se são 9 caixas grandes, 4 caixas pequenas e 1 dúzia, vou começar pelo 4 vezes 12, porque 1 dúzia é 12. Pronto, 4 vezes 12 é 48. Agora só falta multiplicar o 48 vezes 9. Utilizou a mesma estratégia do exercício anterior. Abriu as 2 mãos e abaixou o 8º dedo. Começou pela unidade. Agora, ele utilizou o 4 do 48, juntando os 4 primeiros dedos antes dessa dobra. Então, ele ficou novamente com 3 grupos. 4 dedos juntos, 3 dedos antes da dobra e 2 dedos depois da dobra. E respondeu rapidamente. 432 garrafas. Todos começaram a comemorar e queriam saber como o André fazia aqueles cálculos tão rápidos. Ele não contou imediatamente, queria ficar com a fama mais um pouquinho. Gostou dessa história, pessoal? Você sabia que dava para calcular a tabuada do 9 utilizando os dedos das mãos? Então, aproveite essa dica, treine, brinque bastante aí na sua casa, se divirta, ensine para todos os seus amigos e continue nos acompanhando aqui no Sesc TV+. Tchau, tchau! Sesquito, a programação hoje começou mandando muito bem, não é mesmo? É, você sabe que eu adoro matemática. Sei sim, Sesquito, e você sabe do que eu gosto? O quê? Eu adoro o Sesc Idiomas! Então se liga, porque já vai começar. Eba! Hi guys, how are you? Hoje nós vamos falar sobre o presente simples na forma afirmativa. E aí na forma afirmativa, nós temos algumas regrinhas em relação ao verbo, ou seja, a ação da frase. A primeira regra do inglês é muito simples. Toda vez que você for construir uma frase que fale sobre rotina, na terceira pessoa do singular, ou seja, com he, she, it, ele ou ela, você precisa modificar o verbo. A maioria dos verbos é só acrescentar a letra S. Por exemplo, vamos pegar o verbo play, play video game. I play video game. He plays video game. Então, note que você acrescentou a letra S no verbo play. A maioria dos verbos é só acrescentar a letra S. Mas tem alguns casos em que não é só acrescentar a letra S. Quais são eles? Primeiro caso, pegue o verbo e veja como ele termina. Se ele terminar com CH, SH, X, O, SS ou S, você precisa acrescentar o sufixo ES. Uma ação que quase todo mundo faz com uma certa frequência. A ação watch, assistir. Watch TV, por exemplo. Se eu quero falar, ela assiste TV todos os dias, nós temos o verbo watch, que é o verbo assistir. Agora vamos construir a frase. She watches TV every day. Outra ação, o verbo fix, que é consertar, arrumar. Eu quero falar que ele conserta carro. Temos o verbo fix, não sofreu modificação. O verbo fix termina com X.
Então, eu preciso colocar o ES se eu falar de outra pessoa no singular, no sentido de he, she, it. Então, fica a frase, ele conserta carros. He fixes cars. Ok? Vamos para um outro caso, o verbo have, que é o verbo ter. O verbo have, ele é meio diferentão. Ele não vai seguir uma regra, você vai mudar o have para has. Então, se eu vou falar sobre mim mesma, Itália, eu quero falar o seguinte, eu tenho 4 cachorros. I have 4 dogs. Mas agora eu quero falar sobre ela. Vamos supor que alguém está falando sobre a teacher Itália e vai falar, ela tem 4 cachorros. She has 4 dogs. Agora vamos para o terceiro caso. Quando o verbo termina com Y, você pode acrescentar só o S, ou talvez você tenha que cortar o Y e adicionar o sufixo IES. Vocês lembram do primeiro exemplo que eu dei hoje? É o exemplo play. Play termina com Y. Só que antes desse Y, vem uma vogal ou uma consoante? Ah, veio uma vogal. Então, eu só acrescento a letra S. She plays, he plays. Agora, eu vou colocar um outro verbo, que é o que, inclusive, nós estamos fazendo agora, que é o verbo study. Study é estudar. Eu terminei com Y esse verbo, mas antes desse Y, eu tenho uma vogal ou uma consoante? Ah, é uma consoante. Nesse caso, nada de acrescentar o S. Você deve cortar o Y e acrescentar IES. He studies, she studies. Como eu falei para vocês, é bem simples, porque você só vai modificar a frase quando você estiver falando de outra pessoa no singular, no sentido do he, she, it. Nos outros casos, você não precisa modificar o verbo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e pratiquem em casa escrevendo frases e falando sobre o que você faz no dia a dia. Então monte frase utilizando I para falar sobre a sua rotina e escolha outra pessoa para descrever a rotina dela. Pode ser um membro da família, ou o seu companheiro, ou um amigo. E aí, ao construir frases, modifique o verbo, porque você vai estar falando sobre he ou sobre she. Bye bye, see you later!